Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana o destaque vai para o ouro. Porquê? Porque não para de subir e já ultrapassou os $4.200. É o novo recorde histórico para o ouro, que continua a ser um ativo de refúgio em tempos de incerteza, também relacionado com estas tensões geopolíticas. Mas é de salientar que este crescimento exponencial verificou-se sobretudo a partir de setembro, ou seja, é um comportamento recente. Caso não saibas, eu no Patreon tenho uma série especificamente para commodities, tal como podes ver, em que não falo apenas do ouro, mas também de outras commodities que poderão talvez ter potencial, no meu caso também da prata, e tu podes ver que só no mês anterior, quando se foi investido em prata, já vai com uma valorização de quase 60%, sendo que do ouro, que também foi investido aqui mais de 3.000 euros, já vai com uma valorização de 32,77% e também quase 30% na segunda aquisição. Portanto, é uma questão de acompanhares pelo Patreon. E no meio disto, o presidente da Fed continua preocupado com o emprego nos Estados Unidos, que é um sinal de que a Fed poderá cortar os juros mais 2 vezes este ano. E não só os Estados Unidos, mas a presidente do Banco Central Europeu também mantém portas abertas a novos cortes de juros, dizendo que os riscos económicos estão mais equilibrados. Passando às notícias nos mercados internacionais, começamos pelos gerentes da TSM, em que a empresa superou todas as expectativas e registrou uma subida de 39% no seu lucro relativamente ao ano anterior. Não sei se vocês se recordam de ter salientado isto nas últimas notícias semanais, mas eu disse que estes earnings iria estar atento porque está no meu portfólio de mercados emergentes, sendo que agora a TSM já se encontra com um lucro percentual não realizado de 64,57%. Isto é algo que também podes acompanhar no meu Patreon, na série de mercados emergentes. Por outro lado, as ações da Xiaomi recuaram 5,7% após um acidente fatal envolvendo um dos seus carros elétricos na China. E só para não falar de aspectos positivos, também podes ver que o meu portfólio teve um impacto negativo na mesma série de mercados emergentes, em que a Xiaomi desceu a sua rentabilidade, portanto agora já vai em cerca de 140%, sendo que já esteve muito mais elevada. No setor bancário tivemos vários bancos a lançar earnings e começamos pela Wells Fargo, que superou as expectativas e fez as ações subirem 7,6%. Já a JP Morgan foi outra a superar as expectativas, com uma subida de 12% no seu lucro e 9% em receita. E o lucro do Bank of America disparou 23%, tendo apresentado resultados acima das expectativas, o que fez as ações subirem 4%. A United Airlines também apresentou resultados fortes e subiu as previsões, apesar de ter ficado ligeiramente abaixo em termos de receita. E o grupo da Louis Vuitton, dona de marcas de luxo, disparou 12% depois de ter reportado crescimento pela primeira vez este ano. No setor da inteligência artificial, a OpenAI anunciou uma parceria com a Broadcom para produzir os seus primeiros chips internos de AI. E depois deste anúncio, as ações da Broadcom subiram cerca de 10%. Por outro lado, a China está a apertar o controle às importações de chips da Nvidia, alargando as restrições a todos os chips de alto desempenho da empresa. Além disso, a China também proibiu a exportação dos seus chips à Nexperia, depois da empresa ter sido adquirida pelo governo dos Países Baixos. No que toca a investimentos por parte das empresas, a Google vai investir 13 mil milhões de euros para construir um centro de dados na Índia. E a Nvidia vai instalar mais de 12 mil chips de inteligência artificial no centro de dados em Sines, o que é uma boa notícia para o setor tecnológico português. Já a Stellantis vai investir 13 mil milhões de dólares para crescer nos Estados Unidos, naquele que é o maior investimento alguma vez feito pela empresa. Este projeto irá incluir o lançamento de 5 novos veículos e a produção de um novo motor de 4 cilindros. Por fim, as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China regressaram com a entrada efetiva das taxas portuárias previamente declaradas pelos países. Passando agora ao campo da geopolítica, Trump conseguiu finalmente alcançar o cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns, ficando assim com uma vitória política. Agora, Trump deverá voltar ao conflito da Ucrânia, onde Portugal já anunciou que irá apoiar com 50 milhões na compra de armamento nos Estados Unidos e mais 10 milhões em drones. Quanto ao setor das criptomoedas, tivemos grandes correções na última semana, isto incluindo Bitcoin, Ethereum, Ripple e por aí fora. E agora, deixo uma atualização rápida do índice de altcoins que voltou a cair de uma forma significativa, acompanhando o enfraquecimento do setor cripto como um todo. Quanto ao mercado acionista, o índice de Buffett também sofreu uma correção, mas já está de volta aproximadamente do nível dos 220%. O índice do MED e da ganância das ações está a refletir a recente correção e tensões comerciais mundiais, mostrando níveis de MED. No que toca aos indicadores económicos, o destaque vai para o próximo dia 28, que é quando irão sair os novos dados da confiança dos consumidores. E finalmente, quanto aos earnings, na próxima semana teremos a Netflix e Coca-Cola a lançarem os resultados no dia 21, depois a Tesla, SAP e MBM no dia 22 e a Intel no dia 23.
E finalmente a Procter & Gamble no dia 24. Passando a Portugal, o governo refere que quer fazer uma reforma urgente da lei do trabalho, afirmando que existe um alto nível de desemprego jovem e uma fraca produtividade geral. Entre as medidas negociadas está o regresso do banco de horas individual, o fim do travão ao outsourcing após despedimentos e a revisão das licenças parentais. Por outro lado, a descida do IRC para 19% foi aprovada nas especialidades. Além disso, o PS anunciou que vai abster-se na votação do Orçamento de Estado de 2026 para assegurar uma estabilidade política do país, apesar de criticar a proposta orçamental do governo. Aliás, António Costa defendeu a viabilização do Orçamento de Estado e mostrou-se a favor da abstenção do PS. Por outro lado, o FMI reviu em alta o crescimento do PIB de Portugal para 2026, com previsão de 2,1%. Mas está menos otimista com o governo que aponta para 2,4%. Por fim, deixo nota de algumas notícias e estatísticas interessantes, a começar pelas exportações de componentes automóveis que tiveram uma queda acentuada de 3,3% até agosto, refletindo as dificuldades neste setor. E Portugal terá de devolver 3 mil milhões aos credores da Troika em 2026, devido ao resgate financeiro de 2011. E o governo está a contar com 900 milhões a serem financiados pelas famílias portuguesas à custa dos certificados da Forre. Por fim, as insolvências aumentaram mais de 6% no terceiro trimestre do ano, o que pode ser um sinal de alerta para a economia portuguesa. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e também se já investiram ou estão a pensar em investir em ouro, prata e por aí fora, nesta altura em que o metal precioso continua a bater recordes históricos. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto de apoiar e até uma próxima.